O remake com animação ultra-realista do clássico Rei Leão, enfim, chegou ao cinema envolto de polêmica. Mas uma coisa muito positiva desse remake é que voltaram a fazer análises sobre a história do filme, que é a mesma da animação 2D. Entretanto, já estão aparecendo muitas releituras, muitas interpretações extremamente duvidosas. Então aqui eu vou fazer uma análise de quais seriam as mensagens, muito provavelmente inconscientes, que o filme passa em filosofia, em história, e refutar um pouco dessas análises superficiais que têm sido feitas. Bem, então, se você quer ouvir sobre esse tema e ouvir outras análises, então fique por aqui. Eu sou Ezequiel Lustosa, você está no Biologia Política. Esse é um canal que deseja melhorar o debate político, trazendo conhecimento em biologia, em evolução e discutindo boas políticas educacionais, políticas de conservação ambiental e desenvolvimento sustentável. Então, se isso te interessa, se inscreva no canal, ative o sininho, já dê o seu like, compartilhe com os amigos e curta a página do canal que está nos comentários. Agora, se você já fez tudo isso, se arruma na cadeira e vem comigo. Bem, eu vou começar então falando de coisas que provavelmente você já sabe. Rei Leão é inspirado em Hamlet, de Shakespeare. Sim, você já sabia disso. Caso você não saiba, então Hamlet é uma história do grande William Shakespeare. Conta a história de um príncipe dinamarquês chamado Hamlet, o qual seu pai morrera e o tio dele se casou com a mãe e assumiu o trono. Então o fantasma do seu pai aparece, conta que na verdade o tio o envenenou. Então Hamlet entra numa grande disputa interna do que ele deveria fazer, se ele deveria matar o tio e assumir o trono, se ele deveria fugir e tal. Então ele foge, encontra com dois amigos que o ajudam na sua jornada, e ele retorna. Depois de muita hesitação, ele consegue matar o tio, mas morre no processo. Então perceba que de fato tem muitas coisas parecidas, sendo o Hamlet e o nosso querido Simba. Mas e se eu te disser que existe uma história que Rei Leão ainda é mais parecido ainda, mesmo sem querer? Bem, existe uma lenda, várias lendas nórdicas, que conta a história de um príncipe chamado Hamlet, que tem mais de 300 anos, que foi criado 300 anos antes de Hamlet de Shakespeare, e muito provavelmente é a inspiração dele. Bom, Hamlet segue basicamente a mesma história. Pai morre, tio assume, foi o tio que matou o pai, o garoto sofre o tal Hamlet sofre uma questão interna. Entretanto, o Hamlet, ele é diferente do Hamlet. O Hamlet, ele é um herói muito mais convicto. Ele finge demência para fugir do reino e não ser morto pelo tio. Ele vai para a floresta, ali ele começa a treinar, convicto de matar o próprio tio. Ele retorna, mata o tio e assume o trono. Ele não morre no processo. Então perceba que o nosso querido Simba, ele é muito mais convicto, ele é muito mais seguro das suas posições do que o Hamlet. Muito mais parecido com o Hamlet. Né? Se você quer ver uma análise completa disso, vá no fantástico canal Entre Planos. Mas é claro, o filme não trata só dessa questão ou nórdica, né, escandinava ou do shakespeariana. Também há a questão da passagem da vida da adolescência para a vida adulta, da relação de um pai com o filho e o famoso ciclo da vida, que também vai ser muito importante na nossa discussão aqui. Né? O ciclo da vida, e que eu sei que foi um pouquinho mais trabalhado nessa animação ultra-realista, é uma forma simbólica de tratar a cadeia trófica, em que entra luz solar aqui, parte dela fica presa graças ao efeito estufa, e essa energia solar é transformada em biomassa graças aos seres fotossintetizantes. Então, essa biomassa, então, é passada através principalmente da predação. Né? Os herbívoros vão lá, comem as plantas, os carnívoros comem os herbívoros, ou comem outros carnívoros, e por fim, os decompositores levam de volta essas partes dos nutrientes para o solo, onde o ciclo
retoma. Só que, claro, com uma mistura dessa, ainda mais colocando uns animaizinhos bonitinhos falando, quando você faz uma análise muito literal, as coisas podem ficar não tão bonitas quanto se esperaria. Por quê? Se você levar muito ao pé da letra a fala do Mufasa e pensar no que acontece no mundo real, o que o Mufasa está pregando para o Simba? Que todos os seres têm uma posição natural que eles devem seguir obrigatoriamente. O que os leões foram colocados então por cima dos outros animais para comê-los. E mesmo que ele diga assim, mas a gente também vai ser comido, é uma forma bem é uma relativização muito fraquinha, porque uma coisa é você ser comido vivo, outra coisa é você ser comido depois que você já está morto. É claro, uma analogia, uma metáfora, né, um mito, como é o caso do Rei Leão, nunca pode ser levado ao pé da letra, porque senão você vai levar essas interpretações exageradas e desnecessárias. Mas, né, mesmo levando isso ao pé da letra, muitas análises que estão sendo feitas não têm o menor fundamento, como, por exemplo, dizer que Rei Leão é fascista. Né? Essa interpretação está bem errada, ainda mais quando a gente lembra da animação 2D. Por quê? Porque o Scar, o vilão, ele é retratado, ele faz uma referência como se ele fosse um nazista. Na fantástica parte lá da música Se Prepare, as hienas começam a fazer o famoso passo de ganso, que é um passo que é anterior ao nazismo, mas que os soldados nazistas faziam, principalmente nos discursos do triunfo da vontade. Então, esse cara ali parece estar representando Hitler, enquanto as hienas representam os soldados e os pobres trabalhadores que caíram na lábia de Hitler. E assim, Scar, ele no desenho todo e até nessa animação, ele é retratado como um vilão. Não existe qualquer tipo de intenção de humanizá-lo, de justificá-lo. Né? As pessoas gostam de Scar porque não é realmente o personagem, na minha opinião, o mais interessante. Né? Ele é mais, na animação 2D, né? Ele é extremamente sarcástico, ele tem várias camadas, ele tem um plano interessante. Né? Então ele está por baixo, então consegue dar a volta por cima, que chama mais atenção do que alguém que recebe o poder de graça, etc, etc, etc. Então, mas o filme não tem nenhuma tentativa de humanizá-lo, muito pelo contrário. As hienas são tratadas como más, como estúpidas e porcas e tal, e o Scar tem uma morte horrível. Okay? Não existe qualquer intenção de tentar, tipo, não, ele não é tão mal assim, ele tem a sua razão. Ninguém sabe pelo que ele passou, né? Não existe essa tentativa. Então, se o filme fosse fascista, qual o sentido de colocar um nazista como inimigo? Né? Ou uma representação do nazismo como uma coisa ruim? Né? E assim, esse tipo de análise é feita por simplesmente não entender o sentido de fascismo. Então vamos lá, o que é fascismo? Fascismo, num sentido mais genérico, é sinônimo de totalitarismo. Totalitarismo é tanto a ideologia quanto principalmente a prática ou o tipo de Estado em que controla tudo na sociedade. O Estado define o que você assiste, o que você gosta, o que você vai ler, às vezes com quem você vai se casar, o que você vai comprar, etc. Esse tipo de Estado só pôde surgir realmente na modernidade, ou seja, após o fim da Idade Média, ou mais especificamente no século XX mesmo. Por quê? Porque antes você não tinha material, você não tinha mecanismos suficientes para o Estado controlar tudo. Por mais que um rei quisesse controlar o seu povo, ele não tinha como realmente controlar todo mundo. Então, o que nós vemos durante toda a história, mesmo com reis absolutistas, com teocracias, etc., são líderes governando, mas sempre se segurando no poder ou coisa parecida. Para você ter um Estado totalitário, você precisa de uma polícia muito forte, precisa de muita vigilância, precisa ter soldados, um exército muito fiel a você, você precisa ter muita tecnologia para vigiar as pessoas, etc, etc, etc. Okay? Então, e é importante salientar que nesse sentido de fascismo, existiam vários tipos de fascismo em sistemas diferentes. Então, por exemplo, a União Soviética, ela era com certeza fascista. A Alemanha nazista eram fascistas.
Aqui, a Coreia do Norte atual é fascista, e assim vai. Por outro lado, você tem um sentido mais restrito, mais específico, que é basicamente o que Mussolini fez, e Hitler, se você quiser também colocar. O que é, então, o fascismo? O fascismo é um Estado totalitário, isso não muda, mas ele é um Estado que é um Estado policial. Então, os militares e policiais que estão no poder, você tem assumidamente um contexto de pura vigilância, você tem polícias secretas por toda parte, e você tem um discurso também de ordem natural das coisas. Então, o fascismo, ele prega que está apenas seguindo aquilo que é natural. Então, que os mais fortes, os mais inteligentes têm que dominar e os mais fracos devem ser governados. As pessoas têm uma função específica na sociedade. Por exemplo, as mulheres têm que ser donas de casa, o homem tem que ir para a guerra e assim vai. Ok? Mas veja bem, é esse muitas vezes o que pegam e usam para atacar Rei Leão, esse discurso da ordem natural. Só que o discurso da ordem natural é uma das várias características do fascismo. Não é o que define completamente o fascismo, porque essa visão já existia muito antes do fascismo. Na verdade, se bobear, sempre existiu na humanidade. Ok? Sendo certo ou não, isso é uma outra discussão, mas ela sempre existiu. Então não faz sentido chamar fascismo só porque algo defende, ou alguém, ou algum Estado defende esse discurso, mesmo que você discorde. Okay? Não é fascismo, senão tudo é fascismo, e se tudo é fascismo, nada é fascismo. Então, para deixar bem claro, Rei Leão não está pregando o fascismo, né? Porque Mufasa ou Simba não têm poder total, então eles não têm um poder totalitário. Muito pelo contrário, Scar, que parece querer implantar um governo totalitário, e muito menos eles querem pregar realmente um Estado fascista, no sentido de Mussolini, com um Estado policial, de pura vigia ou coisa parecida. Né? Não existe nada parecido, né, com isso. Mesmo que o ciclo da vida sim pareça uma defesa de uma espécie de ordem natural, e o filme dá a entender que aquele que luta para destruir a ordem natural só traz o caos e a infelicidade. Mas bem, aí podemos entrar em outro conceito, em outro ponto importante, que é que alguns fazem, mas veem bastante do filme na obra A República, escrita por Platão. E é isso que a gente vai discutir agora. Bem, essa obra, A República, ela é muito, muito interessante. Eu sugiro que todos leiam. E como é comum, né, como era praxe de Platão, ela é uma obra, na verdade, uma coletânea de diálogos. Né? É Sócrates, né, é sempre o seu porta-voz. Sócrates ele conversa com vários personagens que, na verdade, representam arquétipos da sociedade da época. E a obra começa discutindo vários temas, a gente fala de educação, fala de velhice, etc. Mas como o coração da obra fala de justiça. Bem, e depois do Sócrates rebater vários conceitos de justiça que os seus amigos apresentaram, ele começa a fazer uma reflexão tratando da alma humana, do homem interior e da polis, dos tipos de cidades, de governos e qual seria mais tarde a cidade perfeita, uma cidade justa. Né? Porque ele dizia então que uma cidade ela é reflexo do tipo dos homens que a governam ou que a compõem, e o homem vive em cidades, então ele precisa, e a justiça é justamente a sua relação com as outras pessoas, em grande parte. Então, entendendo esse conceito macro, é possível entender esse conceito micro. E bem, ele vai dizer então que que a alma é tripartida, que ela tem a parte da razão, tem a parte da militar, da guerra, da violência e dos apetites, dos desejos, das necessidades fisiológicas, usando termos mais recentes. E assim você teria principalmente 4 tipos de governos. Você teria a timocracia,
que seria uma cidade que é governada pelos militares, então seria uma sociedade que priorizaria a honra, a glória e assim por diante, através da guerra. Você teria uma oligarquia, né? Oligarquismo, que seria então uma cidade governada só pelos mais ricos, né? Que pensaria só em ganhar mais poder. A democracia, a qual ela... Só que aqui no sentido que Aristóteles está falando, não é só o sistema democrático, mas o que ele chama de democracia, uma espécie de anomia, né? Acho que até um termo melhor, que é um momento em que as pessoas iriam parar de se importar umas com as outras e pensar completamente só em si. E aí você tem, por fim, que com o caos que a anomia gera, a tirania. E aí Platão ele faz uma definição muito interessante de tirano, que o tirano então seria uma pessoa que é completamente guiada pelos seus desejos, pelos seus apetites. Então ele não busca, não tem freios morais, não pensa nas tradições, nas regras, ele pensa só em si mesmo e conseguir saciar esses apetites. Então ele não tem amigos de verdade e ele é sedento para o poder. Então o tirano é um tipo de pessoa, ele não necessariamente precisa estar em poder para isso. E Platão dizia que na verdade a tendência é que uma sociedade ela passasse por essas fases. Então uma democracia ela logo ia se corromper até virar uma oligarquia. Então os grandes líderes, os grandes guerreiros logo iam pensar mais em ter cargos e dinheiro. E aí esse oligarquismo geraria cada vez mais desigualdade ao ponto de ter uma quantidade enorme de pobres miseráveis e uma minoria de ricos. Só que os pobres, por ter maioria, faria uma revolução e implantaria uma democracia. Essa democracia logo levaria a essa anomia e levaria ao caos, até que geraria então a base para subir um tirano ao poder, que se poderia ser eleito, mas depois nunca mais ia querer sair do poder e começaria a oprimir as pessoas. Sócrates, né, Platão, através de Sócrates, começa então a definir o que para ele seria então a cidade ideal. E aí que começa toda a discussão, assim, a parte polêmica da obra, porque numa análise superficial parece muito absurdo algumas coisas que ele fala, mas quando a gente pensa no contexto histórico no qual ele está e que muitas das coisas que ele fala é mais metafórica, então você começa a entender muitos pontos importantes da obra. Mas bem, então basicamente o que ele fala? Que uma cidade ideal, as pessoas elas iriam fazer suas funções de acordo com a sua aptidão. Aqueles que têm aptidão, que têm talento, por exemplo, para trabalho, como naquela época seria agricultura, artesão ou comércio, deveriam fazer só essas funções. Aqueles que têm talentos para guerrear deveriam ser guerreiros. Aqueles que têm talentos para para governar, deveriam governar. E para ele, quem tem talento para governar? Os filósofos, né? Os famosos reis filósofos ou o governo dos sábios. Só que Platão, ele não está falando filósofo só alguém que se forma em filosofia, né? Tem diploma de filósofo, não é nada disso. Filósofo, para ele, teria que ter uma educação extremamente ideal em todas as áreas, ter uma ótima alimentação, ter um bom corpo e tal, ser realmente o bambambam. Bam, bam. Mas principalmente porque o filósofo ele teria que ter a capacidade de ter a ideia do bem. Lembra que Platão defendia então a ideia, né, o conceito que existia o tal mundo das ideias, que seria um mundo metafísico, o qual o nosso mundo seria um reflexo. Então, e a ideia maior, principal, é a ideia do bem. Então, para você fazer as coisas corretas, etc., você deveria tentar seguir o que é esse mundo das ideias, principalmente a ideia do bem, o conceito do bem, do belo. E só o filósofo que conseguia realmente ter uma boa compreensão desse conceito, dessa ideia do bem e do belo, ter a capacidade de reflexão, de saber então o que é a verdade, não só ter opiniões. Então, por isso que Platão achava que quem deveria governar seriam só os sábios, só os filósofos. Só que eles governariam apenas pelo desejo de governar, de fazer o bem. E não teriam salário, não teriam extravagâncias ou coisa parecida. É que nós podemos ver que nitidamente não tem quase nada de Platão, de república em Rei Leão. Né? O governo do Mufasa, do Simba, não tem nada a ver com o governo dos sábios que Platão defendeu. Na verdade,
Forçando um pouquinho, a gente consegue ver um pouco da timocracia no governo do Mufasa e do Simba, que é então um governo que pensa na honra, na autoridade, na força, na guerra, beleza. Mas mesmo assim, a queda desse governo até Scar não segue os padrões que Platão colocou. Não cai para uma oligarquia, depois para uma democracia, por fim uma tirania. No máximo, você pode forçar um pouquinho a barra que as hienas parecem ser representação dos pobres. Scar promete uma democracia e vira uma tirania, mas é uma coisa meio forçada. No máximo que você pode comparar é essa ideia que existe um mundo, uma ordem natural, que para Platão seria que vem do mundo das ideias, e que o filme até trata isso no ciclo da vida, não só pela cadeia trófica, mas que você tem posições muito específicas que você deve cumprir. Mas é só isso. O resto não tem muito lá realmente de Platão ou de República ou coisa parecida. Entretanto, existe sim uma filosofia de um outro filósofo que faz todo sentido com o que o filme retrata, que é Aristóteles. Bom, Aristóteles foi aluno de Platão, mas discordou de vários conceitos do seu mestre, principalmente na questão política. Então ele não achava coerente defender um governo só governado pelos sábios ou coisa parecida. Ele achava que fazia mais sentido, então, defender e estudar governos que fossem governados por cidadãos comuns, que para ele eram as pessoas que tinham dinheiro, que tinham condições para estudar e assim por diante, não eram qualquer pessoa. E é claro que viviam em polis, nas cidades gregas. E na sua obra política, ele faz vários estudos, ele analisa várias constituições da época, ou simplesmente governos que existiam na época. E então ele faz uma defesa de quais seriam os governos bons que a maioria das polis poderiam seguir e as suas degenerações, ou seja, o que esses governos, se não fosse tomado certo cuidado ou simplesmente com o tempo, poderiam se tornar negativamente falando. Né? Esses 3 governos bons seriam governos então que os líderes governariam pensando no bem de todos os cidadãos e não só no seu próprio bem. Então ele divide em 3, né? A monarquia, a aristocracia e a politeia. Eu vou explicar melhor essa tal politeia. Por quê? Então vamos lá, a monarquia. Só que tem um detalhe interessante da monarquia. Aristóteles ele subdivide a monarquia em vários tipos, né? Então você tem desde uma monarquia em que o rei tem poderes limitados, não é tipo democrático, mas um poder limitado, a uma monarquia absolutista que o rei decide tudo, ou que o rei é eleito, enfim. E aí ele dizia então que o melhor tipo de governo de todos é com uma monarquia em que o rei tem poderes limitados e que o rei seja bom, é claro, né? Pense no bem da maioria das pessoas. Aí você tem outros, e é claro, então é isso, monarquia é o governo de um homem só, o homem que decide a maior parte das decisões. Já a aristocracia seria um governo em que os melhores, os homens mais capacitados, mais inteligentes, tomariam as decisões em nome de todos. E por fim, a politeia, que é um conceito um pouco complexo, mas tem várias formas que você pode defini-lo. Primeiro que ele dizia que a politeia, então, ela seria uma mistura do conceito de aristocracia, monarquia e democracia. Então você teria todos os cidadãos comuns, né, que eu já expliquei quais são, que discutiriam, mas teriam aqueles que teriam maior poder de decisão, a aristocracia, e que eventualmente eles poderiam eleger alguém para tomar as decisões ou governar temporariamente. Entretanto, esse governo ele criaria leis que seriam leis iguais para todos. Então muitos chamam isso de um governo constitucional, de um parlamento ou de uma república. Porque a República Romana ela se parecia muito com isso no começo. Porque quem participava eram só os patrícios, que eram as pessoas ricas da Itália, de Roma, no Senado, e eles elegiam de vez em quando os cônsules, normalmente eram 2, mas também em tempos de crise eles podiam eleger um ditador
temporário, que fazia então a função de um monarca. E Aristóteles então ele vai dizer que cada sociedade ela tem uma inclinação para um governo específico. Entretanto, a maioria das sociedades se daria bem com a tal politeia, que alguns podem traduzir como república, né? Ou governo constitucional. Entretanto, esses três governos poderiam facilmente se corromper, né? E quais seriam seus irmãos gêmeos do mal, digamos assim, né? A monarquia evidentemente poderia virar uma tirania, que não se difere muito do que Platão dizia, que era um cara governando apenas para o seu próprio bem, para seus próprios desejos. E Aristóteles, ele de maneira muito pragmática, dizia que uma monarquia ela poderia se transformar numa tirania com muita facilidade. Na verdade, uma monarquia absolutista ela pode virar... É até difícil definir a diferença de uma monarquia absolutista por uma tirania, muitas vezes, na prática. A aristocracia, evidentemente, poderia virar, então, uma oligarquia, em que só os mais ricos governariam e governariam para se enriquecer. E a politeia virá uma democracia demagógica, vamos dizer assim, ou seja, em que teria votações, mas que seriam eleitos mais fracos, mais idiotas, porque eles teriam um discurso bonito. Bem, e aí ele fala uma questão interessante, como eu falei, que o melhor sistema é a monarquia limitada, o que a gente pode chamar de monarquia tradicional, mas o pior sistema é a tirania. Entretanto, o menos pior é a democracia. E como eu falei, o que dá certo na maior parte das sociedades e por mais tempo é a politeia. Então veja como que, na verdade, Aristóteles estava bem à frente do seu tempo e ele defendia coisas que até defendemos até hoje, mais ou menos. Apesar que tem muitas coisas estranhas naquela obra lá, como a defesa da escravidão, enfim. Mas isso é uma coisa do... né, Aristóteles também era um homem do seu tempo. E bem, acho que você percebeu então que a história do Rei Leão se encaixa muito melhor com a obra de Aristóteles. Porque o governo do Mufasa, ou de Simba, era uma monarquia tradicional. Ou seja, era um rei que tinha muitos poderes, mas ele não tinha um poder total, absolutista. Por quê? Porque ele respeitava as tradições, ele pensava no bem comum, e até em algumas animações, como do Kion, que é uma obra, uma animação infantil que conta a história de um dos filhos do Simba, mostra que você tinha, por exemplo, líderes de outros animais. Você tinha lá os líderes dos rinocerontes, dos elefantes, dos macacos e tal, e que às vezes respeitavam o leão. Okay? A maioria dos animais obedeciam o que o Simba ou o Mufasa diziam por respeito, mas nem sempre necessariamente eles faziam isso porque havia uma espécie de limitação de poderes, de separação de poderes, né, pelos líderes de clãs. Okay? E que, evidentemente, o Scar é justamente a degeneração dessa monarquia tradicional por uma tirania. Então, a obra do Rei Leão acaba se encaixando perfeitamente no que Aristóteles estava dizendo. Então você tem, por um golpe de Estado, a monarquia tradicional, que é o melhor sistema, se transformando no pior dos piores, que é a tirania. Mas, então, recapitulando, né, o que a obra do Rei Leão ela realmente acaba pregando, além dos pontos óbvios? Sem querer, ele prega, sim, que existe uma ordem natural, né, que tem uma parte metafísica, mística. E em relação à dinâmica política, na verdade ela se encaixa muito mais com a filosofia aristotélica, de que o melhor governo é a monarquia tradicional, quando o rei ele tem seus poderes limitados pela tradição, pela religião, pelos líderes locais, assim por diante, mas que ela facilmente pode ser degenerada para uma tirania, em que tem um cara que tem um poder total e ele usa isso só para os seus próprios prazeres. Muito longe de ser o fascismo ou coisa parecida, ou simplesmente um filme de direita, como alguns pregaram aí. Bom, então é isso. Se você gostou, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho, e curtir nossa página no Facebook. Eu já um pouco rouco, né, mas eu também logo farei um vídeo
tratando o que o filme nos ensina de política do ponto de vista pragmático, não só do ponto de vista filosófico, mas o que realmente ensina sobre a questão de divisão de poderes, alternância de poder, sistema político, né, presidencialismo e coisas assim. Há muitos insights muito interessantes que podem ser tirados do Rei Leão. E mais pra frente farei um vídeo do ponto de vista biológico, ecológico do filme, né? Porque né, preciso também fazer isso. Tratando então algumas curiosidades, que é claro, não estão no filme por ser uma obra infantil, não um documentário. Então eu vou tratar do que é realmente as relações ecológicas e fatos que ocorrem numa savana, por exemplo. Bom, então se você gostou, compartilhe com os amigos e deixe seus comentários, deixe no comentário o que você achou, ideias, sugestões, críticas. Eu prometo que eu vou responder. Então é isso. Valeu. Falou.